O Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios brasileiros registrou um salto de 48% entre 1991 e 2010. Crescimento puxado principalmente pelos municípios que apresentam o menor IDHM. Já os municípios com os melhores índices, como os da Grande Florianópolis, por exemplo, mantiveram a posição ou oscilaram pouco na maioria dos casos. Para sabermos mais sobre este assunto, nós vamos conversar hoje com os professores do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Ivonete Ramos e Eduardo Jara. Obrigado pela participação de vocês, professores, e sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigada também. Professor Ivonete, para a gente não confundir, existe uma diferença entre o Índice de Desenvolvimento Municipal e o Índice de Desenvolvimento Humano praticado no resto do mundo? Sim. Nós temos o Índice de Desenvolvimento Global, que ele vai comparar todos os países, né? Só que o caso brasileiro, a Fundação João Pinheiro, o IPEA e o PNUD, eles resolveram trabalhar numa lógica de ajustar a metodologia global para o nível municipal. Então, o IDH ele é composto por renda, saúde e educação, e onde a gente encontra o maior diferencial da metodologia, a adequação é justamente para a educação. Enquanto que o IDH global ele faz um corte para a educação de adultos de 25 anos para cima, né, além de 25 anos, o IDHM ele já começa a contar a partir dos 18 anos. Então, fazer o saldo de quem tem nível médio completo a partir de 18 anos. Então, existe uma diferença de metodologia? Existe. Ele trabalha com as 3 dimensões iguais, né? Porém, ele vai ajustar para a realidade brasileira, dos municípios brasileiros, então traz pequenos detalhes, pequenas alterações. Não se pode pegar, por exemplo, um município desses avaliados no Brasil com o IDHM e compará-lo com um município estrangeiro? Não. O IDHM é uma metodologia desenvolvida aqui pelas nossas instituições de estatísticas do Brasil para fazer um trabalho de comparação em âmbito nacional, brasileira. Aí, para você fazer comparação com pequenas unidades estrangeiras, você precisaria verificar qual a metodologia que eles estão trabalhando lá e verificar se tem uma identidade. Caso contrário, ela serve para a nossa comparação aqui. E com esses dados publicados agora em agosto, professora, como é que a gente pode avaliar nosso desempenho? Nós estamos avançando aí em ritmo satisfatório? Assim, Gutierrez, tem uma série de fatores que tem que ser analisado em conjunto com o número, né? Mas, a princípio, se nós pegarmos, por exemplo, aqui o Sul, né? Santa Catarina ficou em terceiro no IDHM brasileiro, né? Ficou atrás do Distrito Federal, que, na verdade, o Distrito Federal é o único dentro da federação que conseguiu um muito alto desenvolvimento. Todos os outros estados estão no alto desenvolvimento. Então, nós temos ainda uma pauta, né, de crescimento, a gente ainda tem metas para serem estabelecidas. Mas Santa Catarina ficou em terceiro e no sul, que nós temos Paraná e Rio Grande do Sul, eles só aparecem depois em quinta e sexta posição. Então, Santa Catarina está né, um pouco acima. O fator assim que eu acho que nós deveríamos destacar dentro disso é que se nós abrirmos pelas dimensões de Santa Catarina, renda, saúde e educação, a educação foi um ponto que, né, foi um dos subíndices que tiveram um grande crescimento no período, porém é o subíndice que tem o maior hiato ainda dentro dos subíndices que compõem o IDHM para Santa Catarina. Precisamos avançar em educação. Muito ainda precisa ser feito na área da educação. Professora, com relação a esses dados apresentados também, a gente pode perceber que os municípios com menor IDH, eles avançaram, eles cresceram muito mais do que os que já apresentavam um IDH mais alto. Por que isso acontece? Porque eles têm um espaço maior ainda para propiciar o crescimento, né? Então, se você pegar uma base como Florianópolis, que parte de uma base de educação de 0,6, quando ela para chegar em 1, ela tem em torno de 0,4, que é um hiato pequeno. Se tu pegares uma base de um município menor da Grande Florianópolis, que tinha, por exemplo, em 1991, um subíndice de 0,1. Olha quanto espaço ele precisa crescer para chegar no muito alto desenvolvimento. Ele tem 0,9 ainda para crescer. Então, os municípios que têm uma base
bastante pequena ainda dentro do subíndice, ele tem um espaço muito maior de crescimento, a probabilidade que ele tenha um crescimento maior, e isso para Florianópolis e para a região da Grande Florianópolis ela acontece. Ou seja, o município que está crescendo, ou que tinha um IDHM mais alto, ele chegou numa curva de crescimento, já se estabilizou, digamos assim. Uma taxa decrescente. Ele cresce, porém é uma taxa menor, né, do que aqueles que ainda têm um grande espaço até chegar no indicador máximo, que seria o 1, que o indicador ele varia entre 0 e 1. Professor Jara, de que forma esses índices, né, ou indicadores como o IDHM podem contribuir para que a gente possa desenvolver aí novos projetos de empreendedorismo social e também de inovação? Na área do empreendedorismo, é essencial o diagnóstico do setor onde a ação vai ser realizada. Isso passa pelo estudo desses indicadores. Você tem que conhecer de fato a realidade de toda a comunidade, dos teus parceiros, que recursos você tem ali. Então, quando a gente percebe, por exemplo, alguns municípios que têm o IDH lá, subíndice da área da educação, precisando ainda ser melhorado, ali você tem um caminho aberto para que pequenas ações possam gerar um grande impacto. Sejam elas constituir a associação de pais e mestres, né, formar a biblioteca da escola, capacitar professores para o uso de informática. Tudo isso vão agregar valores dentro desse índice que em curto espaço de tempo poderia estar melhorando. Quando o IDH já está consolidado nesse setor, as ações começam a ser mais complexas. Para melhorar o IDH de Florianópolis, por exemplo, a gente precisaria de uma ação maior, porque eles já têm constituído a ação de pais e mestres, já tem laboratórios de informática. As ações básicas já estão estruturadas, a gente precisa de ações aí mais audaciosas, digamos assim. Isso. E inovações mesmo. E aí puxa para a inovação, porque nem todo empreendedorismo ele é inovador. Eu posso estar replicando uma ideia que deu certo no município vizinho, mas talvez a realidade do meu município necessite um caráter inovador. E aí a gente precisa capacitar cada vez mais os nossos servidores para que isso possa surgir de uma forma natural, que a gente tenha essa política de incentivo à inovação. Com relação à área privada, quais são as diferenças dos indicadores para avaliar o desempenho aí da gestão na área privada com esses indicadores como o IDHM, né, que são usados para indicar, para avaliar a gestão na área pública? Quais são essas diferenças, professor? Só para deixar bem claro do ponto de vista estatístico, a diferenciação matemática não existe. Os números vão ser tratados da mesma forma. O que a gente percebe é que na área empresarial privada, os indicadores não podem ser maquiados. Eles têm que realmente trazer um resultado que seja mais eficaz para a empresa, para que ela produza mais, para que ela renda mais. Na área pública, às vezes a gente tem ações que podem aumentar o indicador e a gente não percebeu o resultado de fato. A gente teve um grande crescimento na área da educação porque houve uma lei maior federal que aumentou o número de anos no ensino fundamental, antecipou a entrada das crianças nas escolas. Isso fez com que o IDH aumentasse, né? Isso não significa que a educação melhorou, que a qualidade da educação melhorou. Exatamente. E aí entra então o nosso ponto agora, que é melhorar a qualidade do nosso ensino. As crianças estão mais tempo na escola, ok, pode ter sido uma ação boa, mas se a qualidade permanecer a mesma ou piorar, isso não vai surtir efeito nenhum. Então o nosso foco tem que ser na qualidade da educação, buscando indicadores que a gente já tem, como Prova Brasil, Provinha Brasil, resultado no Enem, ranking internacional, IDEB. A gente já tem esses instrumentos, vamos fazer com que as notas sejam melhores. E aí sim, levar isso em consideração, que o IDH não leva, a qualidade. Né? Bom, professores, vou pedir uma licença para a gente fazer um pequeno intervalo e a gente volta em seguida com o segundo bloco. Nós voltamos em instantes com o debate sobre indicadores de desenvolvimento humano na Grande Florianópolis e oportunidades de empreendedorismo social. Até já! Estamos de volta com o Conexão Pública, hoje falando sobre indicadores de desenvolvimento humano na Grande Florianópolis e oportunidades de empreendedorismo social. Nossos convidados são os professores do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Ivonete Ramos e Eduardo Jara.
Professora Ivonete, a senhora fez ali uma ampla pesquisa com relação à evolução do IDHM na região da Grande Florianópolis. Um dos indicadores usados no IDHM é a renda. Como é que a gente pode avaliar essa evolução de renda nos municípios da região? Então, nós tivemos como maior crescimento para o subíndice, né? Major Gercino cresceu 45%, Garopaba 38% e Leoberto Leal 36,5%. Só que nós temos que tomar um cuidado, Gutierrez, quando a gente pensa nesse indicador de renda, porque é a renda per capita. Então, ele já busca a junção de duas outras variáveis, que seria a renda nacional bruta e a população. Então, para o caso de Major Gercino, por exemplo, e para Leoberto Leal, nesse período, nessas 2 décadas analisadas, eles tiveram queda na população. E então, isso pode implicar, ou seja, eles cresceram a renda e tiveram queda na população. Isso faz com que a renda per capita, ela ganhe... Na verdade, ela cresceu ainda mais do que está sendo mostrado, né, no índice. Agora, o que acontece? Nós precisaríamos fazer uma nova pesquisa para esses municípios que perderam população, porque aí tem a parte que entra de empreendedorismo do gestor, que é o quê? Será que não foi êxodo? Ou será que foi mortalidade? Precisa investigar, né? Porque se foi êxodo, precisa algumas ações, né, Eduardo, nessa região, para ver se mantém essa população nos municípios. Então, aqui é um indicador que ele traz uma ampla... agenda, né, de política pública, estudar isso, mas enfim, né, Garopaba, por exemplo, que ficou em segunda colocação, ela cresceu nas 2 variáveis, ela cresceu em renda e ela cresceu em população, só que ela cresceu justamente na expectativa que se tem, que sempre a renda cresça mais que o percentual de população, que é para que esse indicador possibilite que as pessoas que ali vivem, elas consigam ter um maior acesso aos bens, né, que são produzidos naquela região. Professor Jara, a gente sabe aí que o empreendedorismo é uma boa ação para melhorar o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social de uma comunidade. De que forma essas ações podem ajudar municípios ali com baixo IDHM ou com menor crescimento de IDHM a melhorar esses índices? São as ações pontuais que vão refletir no coletivo, né? Muitas vezes, em questão de orçamento, a gente não precisa buscar um corte grande, a gente pode buscar pequenos cortes e o resultado ser sentido. As ações de empreendedorismo social podem ser pensadas assim também. A gente fazer ações no nosso bairro para que melhore a qualidade de vida do bairro, para que crie oportunidades para as pessoas conseguirem o seu sustento no bairro ou na pequena comunidade. A gente vê ações de pequenas cidades que tinham agricultura forte na área do fumo, da indústria de fumo e sendo repassado esse conhecimento para a área, por exemplo, de ecoturismo, onde ações de famílias que não estão mais vinculadas ao fumo começam a fazer ações de ecoturismo para aprender a própria juventude que estava saindo daquela comunidade em busca de outros mercados, porque não queria trabalhar com a indústria de tabaco, por exemplo. Então, ações inovadoras de turismo rural, né, de ir lá tomar um café da manhã sem agrotóxicos. É uma forma de modificar a fonte de renda, né? Uma fonte que estava sendo perdida, você substitui ela por outra. Isso. É essa capacidade de inventar, né, de inovar. E agora que já foi inovado esse modelo, pode ser empreendido por outra comunidade, aplicando uma metodologia semelhante, ajustável, a realidade local. Isso é importante para municípios como esses aí que perderam população, então alguma coisa está acontecendo de errado, né? Ou principalmente os jovens estão buscando novas oportunidades em cidades maiores, e isso realmente precisa ser visto. Professor, e com relação aos outros indicadores, né? O IDHM também avalia principalmente saúde e educação. Como é que a gente está na região com relação a esses 2 indicadores? Então, Canelinha, por exemplo, Eduardo, 9,3 anos a mais de expectativa de vida nessas 2 décadas. Isso significa que essa população precisa empreender, porque eles vão viver mais, né? Principalmente aí com a terceira idade. Com a terceira idade. E nós temos só que assim, o fato de, por exemplo, Canelinha ter acrescido tantos anos na expectativa de vida não significa que ele pode ser o melhor subíndice dentro da região. Então, ele ainda tem um hiato de 0,135, né? O que seria esse hiato, professora, para a gente poder entender?
É a diferença que tu tem entre o valor que fechou o subíndice e o maior valor dentro do indicador que varia de 0 e 1. Quanto falta para aumentar? Para chegar até 1, que seria o muito alto desenvolvimento humano. Como ele está menor que 0,2, ele está 0,135, significa que ele já está no muito alto desenvolvimento humano, mas ele não esgotou toda a sua possibilidade de crescimento, ele ainda tem como trabalhar, né? E o interessante, só para fazer uma parte aqui, é que os gastos públicos voltados para financiar a saúde no município, eles cresceram em média 8,5% na última década, acima do valor que é mínimo estipulado pela Constituição. Então, significa que o gestor empreender, né, na saúde também é dispensar recursos para a área da saúde, né? E aí ele conseguiu passar de R$ 51 per capita em 2000 para 217 per capita em 2010. Aí nós temos também, na área da educação, um município que teve bastante acréscimo, que foi o que mais cresceu em termos de subíndice, que foi Águas Mornas, porém, na questão do hiato, ainda quem ganha na questão da educação é o município de Florianópolis, que ele tem o menor hiato dentro dessa região. Então, Águas Mornas conseguiu, de fato, um grande acréscimo, porque ele partiu de uma base bem pequena, ele estava precisando melhorar muitas ações, né, dentro da educação. Florianópolis, que já vinha, né, de um percentual alto de desenvolvimento, ele consegue, então, crescer, né, reduz o seu hiato, mas ele não cresce na mesma velocidade. Desses 3 índices, a educação, na verdade, foi o que mais cresceu, mas também ainda é o que apresenta o menor índice. O maior hiato. Isso mesmo. E isso é preocupante porque a educação, ela gera melhorias para a saúde e para a renda. Então, nós precisamos colocar as metas para melhorar, diminuir esse hiato, porque ao melhorar a questão do acesso ao conhecimento, automaticamente a gente tem pessoas mais saudáveis, porque as pessoas aprendem higiene, aprendem uma série de questões, né? E também o acesso ao conhecimento, a princípio, é para gerar maior expectativa de renda. Professor Jaraí, pode entrar o empreendedorismo também para fazer a educação alavancar ainda mais esse IDHM aqui na região? Sim, a gente compartilha da mesma ideia de que a educação seria o principal desses 3 pilares, né? O mais fácil de alterar os outros 2, mas essas mudanças nunca são a curto prazo. Né? As ações em educação, elas demoram um pouco a serem sentidas. E a gente precisa empreender aí. Não necessariamente com renda, a gente vê comunidades onde não existe recursos para empreender, mas o empreendimento não necessita de valor capital. O mais valioso é a ideia. Né? E a ideia podendo ser aplicada na sua comunidade, isso vão aparecer os recursos. O gestor público ele tem que estar atento às possibilidades de facilitar o abatimento de algum imposto, por exemplo, que já existe muito a nível municipal, que possa ser destinado direto a uma ação empreendedora visando o bem coletivo. Essas mudanças administrativas poderiam ser incentivadas. Que ações o gestor pode estar empreendendo para facilitar que a comunidade possa empreender com impostos que deveriam ser repassados direto para a prefeitura, mas ele administrando conseguiria criar um curso de capacitação, ou ações para os idosos naquela comunidade onde daqui a pouquinho vai aparecer muito idoso e aí precisa ter uma calçada decente para ele não tropeçar, precisa ter acessos diferenciados, precisa capacitar as pessoas para serem cuidadores de idosos, e isso a gente não tem ainda. Com certeza melhorar a qualidade da educação é o grande desafio aí que a gente tem para as próximas décadas. Bom, nosso tempo chegou ao fim, agradeço bastante a participação de vocês aqui no nosso programa. Obrigada também. Só lembrando que nós temos o projeto Bússola Municipal na ESAG, que trabalha com indicadores, então está sempre à disposição da comunidade para tratar desse tema. Okay? Então tá bom, muito obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Semana que vem nós traremos novos debates, sempre sobre a administração pública. Até lá!